Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Saúdo a todos os meus irmãos e amigos das redes sociais com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, independente de raça, religião, crença. Que Deus abençoe a tua vida. Eu tenho uma palavra para você nesta manhã. Está no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz assim: A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio de coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Irmãos, a palavra de Deus, ela é um guia para todos nós que cremos em Deus. Não tem como ser guiado para o céu, para a salvação, se não for através da palavra de Deus, onde contém tudo aquilo que Deus ele quer para a nossa vida. Onde tem todas as orientações. Muitos seguem GPS para achar cidades, ruas. Nós seguimos a Bíblia para achar o caminho do céu, para achar aquilo que Deus quer para nós, para que possamos seguir e para que possamos ter uma comunhão, de fato, uma boa comunhão com Deus. Então, o capítulo do Antigo Testamento e o Novo Testamento, ele contém relatos, grandes relatos, histórias, que mostra como Deus foi com o seu povo, que mostra a mão forte de Deus desde a época de Abraão, o patriarca, e veio Isaac, também conhecido como patriarca, e Jacó. Fala sobre Israel preso 400 anos dentro, 430 anos dentro do Egito, e fala sobre Deus com mão forte arrancando Israel de lá de dentro, lançando as pragas para que todos os egípcios soubessem que Deus era o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que estava tirando seu povo de lá de dentro. No deserto ele permitiu que todos vivessem, onde as roupas não se desgastavam durante 40 anos, não se desgastaram, e os sapatos não se acabaram, as pernas não inchavam. Deus cuida do seu povo. E no Novo Testamento vem Jesus nos ensinando, nos mostrando o caminho, dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém iria ao Pai se não fosse por Ele. Então aqui, no livro de Romanos, a gente acabou de ler, mas antes disso a gente fala sobre a morte de Jesus, que nos remiu de todo o pecado. Ele nos deu livre acesso para chegarmos até a Deus, suplicarmos a Ele, nos arrependermos de nossos pecados, para que venhamos ter uma ótima comunhão com Deus. E naquele grande dia, ouvirmos o som da trombeta, ouvir o som maravilhoso da trombeta que nos fará ir direto para as bodas e direto para o céu, para nos encontrar com o nosso Deus. Então aqui eu acabei de ler o livro de Romanos e falar sobre a palavra de Deus, que contém tudo aquilo que devemos seguir, tudo aquilo que devemos conhecer. Somos incapazes de seguir a tudo, mas podemos sempre, diante de qualquer erro, nos arrepender de coração. Porque um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Então aqui, no livro de Romanos, deixa claro que diante de tudo que podemos ler dentro deste livro, não seremos tomados por inocentes. Seremos indesculpáveis, porque está escrito. E mais adiante, a palavra de Deus no versículo 26 do mesmo capítulo 1,
versículo 26, diz assim: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outra, contrária à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homem com homem e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Um dia, um homossexual chegou até a mim e disse assim: é errado ser homossexual? E eu disse: olha, biblicamente é errado. Se biblicamente é errado, então, e Deus não se agrada disso, então você está cometendo um pecado contra Deus. O livro de Levíticos, capítulo de número 18, versículo 22, diz assim: o homem não pode se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, porque é abominação para Deus. Então nos deixa claro aqui que aquilo que é abominação para Deus pode tirar a tua salvação. Pode fazer você perder a comunhão com Deus. E você vai ser indesculpável. Eu não quero ter um atrito aqui. Você me perguntou, estou explicando a você. Não quero. Ele, não, tudo bem, de boa. Eu falei, só entenda que a opção que você tomou não pode mudar. Você não pode pegar certas situações e mudar para se beneficiar, porque Deus, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz, na primeira parte do versículo 6, diz: eu, o Senhor, não mudo. O que a gente não pode, e as pessoas não podem fazer, é mudar a verdade de Deus para a mentira. E querer fazer as pessoas aceitá-lo como se fosse uma prática certa, uma prática que Deus aprova, e Deus não aprova isso. O lesbianismo, Deus não aprova. Deus não aprova o homossexualismo. Deus não aprova aquele que muda os costumes natural e acaba praticando relações homem com homem, mulher com mulher. Deus não aprova. Eu tenho muitos conhecidos que são homossexuais, são pessoas ótimas, muito educadas, e temos que ser independentes se são ou não. Temos que ser sempre assim com todos. Mas uma coisa eu te digo: Deus não aprova estas coisas. Deus não aprova o movimento LGBT. Deus não aprova o homossexualismo. Arrepende-se de seus pecados. Essa palavra está sendo ministrada porque Deus está falando ao teu coração. Arrependa-se. Ainda há tempo. Ainda há tempo de se ajoelhar, de se entregar, de dobrar, prostrar o teu coração diante de Deus e se arrepender desses maus caminhos. Nós cometemos muitos erros, sim. Erros do adultério. Traímos as pessoas que nos amam. Mas podemos nos arrepender. Como já acabei de dizer, um coração contrito e quebrantado diante de Deus, Ele não desprezará. Arrependa-se de seus pecados, arrependa-se dos seus maus caminhos, e Jesus vai te perdoar. E pode ter certeza, seguindo as ordens, seguindo os caminhos, preceitos bíblicos, eu tenho certeza que nos encontraremos na glória, nos encontraremos no céu, seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não esqueça disso. Jesus te ama. Não deixe de ouvir essa palavra.